Fala, guys nobre, tudo bem? Preparado para reagir? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a polaridade. Tanto a polaridade das ligações quanto a polaridade das moléculas. Se você bem se lembra, na nossa aula sobre a tabela periódica, nós falamos de uma propriedade dos elementos químicos que era chamado de eletronegatividade. Então vamos relembrar, o que é eletronegatividade? É a capacidade que um átomo tem de atrair os elétrons em uma ligação, ok? E nós sabemos que quem tem aí essa eletronegatividade mais acentuada são os ametais, né? Tanto que eles gostam de receber elétron. Então, quanto maior a eletronegatividade, maior o caráter ametálico, nós podemos dizer assim, né? Mais ametal é o nosso elemento químico. E o elemento mais eletronegativo de todos é o flúor. E nós temos uma sequência para isso, ó. Von Klebrisky pH, onde o flúor é o elemento mais eletronegativo dessa sequência e o hidrogênio é o elemento menos eletronegativo dessa sequência, ok? Bom, tudo isso nós falamos na nossa aula de tabela periódica. Agora, o que vai acontecer então se eu tiver a ligação entre dois elementos químicos? Tá? Então eu tenho aqui uma ligação covalente, tá bom? Um compartilhamento de elétrons. O hidrogênio estava aqui com seu elétron, o flúor estava aqui com seu elétron, tá? Eles compartilharam esses elétrons para atingir a estabilidade. Como o flúor é mais eletronegativo do que o hidrogênio, ele vai atrair os elétrons dessa ligação para perto dele. Né? Se você bem se lembra, o flúor ele é um átomo pequenininho. Como ele é pequenininho, os prótons que estão no seu núcleo conseguem atrair os elétrons da ligação. Então nós vamos ter um acúmulo de cargas, porque os elétrons vão vir aqui para perto do flúor, nós vamos ter um acúmulo de cargas aqui no flúor, porque ele é mais eletronegativo. Ele tem essa capacidade de puxar os elétrons de uma ligação para perto dele. E se eu tenho um acúmulo de cargas negativas aqui, dos elétrons que estão sendo deslocados para perto do flúor, nós vamos ter a formação de um polo parcial. Nesse caso, vai ser um polo parcial negativo. Eu represento dessa maneira, tá? Parcial, represento dessa maneira aqui negativo, porque o flúor é mais eletronegativo, ele vai atrair os elétrons para perto dele, tá ok? E aqui, como eu tenho muito elétron, eu vou ter um polo parcial negativo. Aqui eu vou ter uma deficiência de elétrons. Então nós vamos ter a formação de um polo parcial positivo, ok? Agora, é importante a gente notar que são polos o quê? Parciais. O que isso quer dizer? Quer dizer que o elétron continua compartilhado, diferente de uma ligação iônica, quando eu tenho lá o Na+ e Cl-. Aqui, o sódio doou seu elétron para o cloro. E aí nós temos a formação do íon cloreto, tá? E essa carga é do cloro, porque ele recebeu o elétron. Então, por isso que eu não coloco parcial. Ele tem a carga é do cloro. Aqui, o sódio perdeu o seu elétron, então ele ficou com carga positiva. Aqui não, o elétron continua compartilhado. Porém, a nuvem eletrônica, que são todos os elétrons que estão envolvidos nessa ligação, eles estão mais próximos do flúor. Por eles estarem mais próximos do flúor, essa região da molécula é uma região que tem um acúmulo de cargas negativas, por isso nós falamos que ela tem um polo parcial negativo. Nessa região da molécula que nós temos uma deficiência de cargas negativas, nós falamos que é um polo parcial positivo. Combinado? Tá, professor, eu entendi que aqui é carga parcial, entendi que aqui a carga é do sódio, aqui a carga é do cloreto, tá? Mas e na prática, o que isso significa? Isso significa que, nesse caso aqui, quando eu tenho íons, a interação ela é muito mais intensa do que quando eu tenho cargas parciais, tá bom? Então aqui, a força da ligação entre os íons, o Na vai interagir com o Cl de maneira muito mais intensa do que uma molécula de HF interagiria com outra molécula de HF, tá? Porque aqui, ó, imagina uma interação entre essa molécula do ácido fluorídrico e essa outra. Esse polo negativo atrairia esse polo parcial positivo, tá? Então, essa interação aqui, ela é bem mais fraca do que essa interação aqui, tá? Porque aqui nós temos uma interação entre polos parciais.
Aqui não, a carga é do sódio, aqui é a carga do cloro, essa ligação é muito mais intensa. Tanto é que os compostos iônicos, eles todos estão no estado sólido à temperatura ambiente. Né? Todos eles possuem elevadíssimos pontos de fusão e de ebulição. Se você quiser derreter um sal de cozinha, o cloreto de sódio, você precisa de 800 graus. Né? Enquanto moléculas como essa daqui você tem no estado líquido, no estado gasoso, na temperatura ambiente. Tá bom? Então a diferença prática entre se ter um polo parcial e se ter a carga efetiva é a intensidade da ligação. As ligações iônicas vão ser mais intensas do que as ligações entre as moléculas que têm aqui essas cargas parciais. Tranquilão? Gás nobre, vem comigo. Dá uma olhada aqui no quadro. Eu coloquei essas molequinhas aqui e agora vamos analisar todas essas ligações. Primeiro, para a gente saber se uma ligação ela é polar ou não, nós temos que ter em mente a fila de eletronegatividade. Von Klebriski pH. Fui ontem no clube, briguei, saí correndo para o hospital. Tá? Então você pode memorizar essa sequência dessa maneira. Von Klebriski pH. Eu tenho aqui um flúor ligado com hidrogênio. Eu sei que o flúor é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então nós vamos ter a formação de um polo parcial negativo aqui e a formação de um polo parcial positivo aqui. Então nós temos uma ligação polar, porque nós temos a formação de polos positivos e negativos. Agora olha só, hidrogênio ligado a hidrogênio. Pô, quem puxa mais? Eu tenho que o hidrogênio está aqui e o hidrogênio está aqui. Os dois vão puxar com a mesma intensidade. Os elétrons que estão sendo compartilhados aqui, eles estão sujeitos à mesma força de atração. Ou seja, não vai ter uma formação de polos. Os elétrons eles vão ficar igualmente distribuídos em toda a molécula, tá bom? Não vai ter acúmulo de carga em lugar nenhum. Então, nesse caso, não vai haver a formação, tá, de polos parciais, positivos e negativos. Nós chamamos isso aqui, então, de uma ligação apolar. Então, quando há a formação de polos, nós chamamos de polar. Quando não há, nós chamamos de apolar. Tá ok? Então essa ligação é polar e, consequentemente, essa molécula também é polar. Essa ligação é apolar, consequentemente, essa molécula também é apolar. Agora, dá uma olhada nisso daqui, ó. Flúor puxando flúor. De novo, eles estão puxando com a mesma intensidade. Não vai haver deslocamento da nuvem eletrônica. Então os elétrons vão ficar igualmente distribuídos e não vai haver a formação de polos parciais. Temos aqui de novo uma molécula apolar. A molécula é apolar e a ligação também é apolar, ok? Desse lado de cá, nós temos o HCl, o ácido clorídrico. O cloro está aqui, ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Vai ter a formação de um polo parcial negativo, aqui positivo. Nós vamos ter um deslocamento das cargas aqui para o lado do cloro. Então nós temos uma ligação polar e uma molécula, consequentemente, também polar. E aqui, de novo, o mesmo caso. Ó, eu tenho hidrogênio com hidrogênio, apolar. Eu tenho cloro com cloro. Quem que vai puxar mais? Ninguém. Eles estão puxando com a mesma força, então vai ficar igualmente distribuído. Não vai haver a formação de polos. Então aqui nós temos uma molécula também apolar que está fazendo uma ligação apolar. Então, ó, nesses casos aqui, ó, aqui são aquelas molequinhas que o Enem deu pra gente explicitamente em seu cronograma. Vamos continuar com elas em mente, já que nós estamos falando aqui, ó, polaridade, nós estamos referindo às substâncias moleculares, aquelas substâncias que fazem ligação covalente. Então, ó, todas essas aqui, ó, H2, O2, N2, Cl2, é um átomo ligando com ele mesmo. Então não vai ter acúmulo de cargas, né, acúmulo de elétrons, deslocamento da nuvem eletrônica em nenhum desses casos. Então todas essas aqui são molequinhas o quê? Apolares, ok? Molequinhas apolares. Todas essas aqui porque H2 é H com H, O com O, N com N, Cl com Cl. Não vai ter deslocamento da nuvem eletrônica, combinado? Agora, eu queria chamar a sua atenção aqui para o CO2, tá? Esse aqui é o gás carbônico CO2. A estrutura nós desenhamos dessa maneira, né? Lembra lá da nossa aula de fórmulas estruturais? Se você seguir aqueles 5 passos, você consegue montar essa estrutura. E essa é a geometria do gás carbônico, é linear,
né? Não tem nenhum par de elétron livre no átomo central. O mais distante que os ligantes podem estar é 180 graus um do outro, ok? Então desenhamos direitinho, tá? Agora a gente tem que desenhar direitinho a nossa molécula, obedecendo a estrutura e a geometria molecular. Então nós temos aqui, vamos ver a polaridade das ligações e a polaridade da molécula? Ó, nós temos o carbono aqui e nós temos o oxigênio aqui. O oxigênio, ele é mais eletronegativo do que o carbono. Então, ele vai atrair os elétrons dessa ligação aqui, ok? Essa ligação entre o carbono e o oxigênio é uma ligação polar, tá ok? Porque o oxigênio, ele tem uma eletronegatividade maior do que o carbono, ele vai atrair os elétrons dessa ligação. Só que essa molécula tem um outro oxigênio que também é mais eletronegativo que o carbono e que também está atraindo os elétrons dessa ligação para perto dele, correto? Então dá uma olhada aqui agora, guys, nobre, na diferença entre polaridade das ligações e polaridade das moléculas. Qual que é a diferença? Aqui, nós temos que essa ligação é polar, porque o oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono. E nós temos que essa ligação aqui também é polar. Olha, essa molécula tem duas ligações polares, porém essas duas ligações polares estão em sentidos opostos, ou seja, uma vai anular a outra. Porque eu tenho oxigênio daqui, eu tenho oxigênio daqui, essas forças têm a mesma intensidade, é a mesma ligação. Nós temos a mesma intensidade aqui e a mesma intensidade aqui. Então, se eu tenho um oxigênio puxando para cá com uma força X e eu tenho um outro oxigênio para cá puxando com a mesma força X, você concorda comigo que essas forças vão se anular? Você ficar no meio, tiver alguém te puxando esse braço daqui e outro puxando o seu outro braço com a mesma força, você vai ficar parado. Não é verdade? Porque os dois estão puxando com a mesma força. Põe um, né? Pega um primo seu e um outro primo seu, põe cada um para puxar de um lado. Você não vai sair do lugar. Se esse aqui puxar com mais força, você vem para esse lado. Se esse aqui puxar com mais força, você vai para o outro lado. Mas se eles estão puxando com a mesma força, você vai ficar no mesmo lugar. E é o que está acontecendo aqui. Como eles estão puxando com a mesma força, só que para sentidos opostos, essa força vai se anular. E essa molécula, mesmo tendo ligações polares, ela vai ser apolar no total. Por que ela é apolar no total? Porque essas forças se anulam e não vai ter acúmulo de carga em nenhum lugar. Então a molécula do CO2, né, do gás carbônico, ela é apolar mesmo tendo ligações polares. Só que essas ligações polares estão se anulando, porque elas estão em direções opostas, mesma intensidade nas direções opostas, ok? Agora, vamos dar uma olhadinha aqui na nossa molequinha de água. Se você bem se lembra, a nossa molécula de água, ela tem essa estrutura aqui, ó, HH, e nós temos pares de elétrons livres. Por isso que ela tem essa geometria que nós chamamos de angular. Agora, guys, você pode ver a importância que é a gente saber geometria molecular. Você quer ver a importância? Olha só. Vamos imaginar que a gente escrevesse a água assim, ó. Eu vejo muita gente escrevendo a água assim. Por que escrever a água assim é totalmente diferente da gente escrever a água assim? Olha só. A água que tem geometria angular, nós temos que o oxigênio ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então esse oxigênio ele está puxando os elétrons dessa ligação e está puxando os elétrons dessa ligação. Correto? Como essa geometria ela é angular, essas forças aqui, nós temos aqui uma resultante, né? Se a gente fizer aquela regra lá do paralelogramo lá, a gente tem uma resultante aqui para cima. Ou seja, na molécula de água, nós temos um acúmulo de carga aqui no oxigênio. Nós temos a formação de um polo parcial negativo aqui e a formação de polos parciais positivos aqui, porque ela é angular. O que não aconteceria se a água fosse linear. Se a água for linear, ó, esse oxigênio é mais eletronegativo, ele vai puxar para cá. Esse oxigênio é mais eletronegativo, ele vai puxar para cá. Olha só, de novo, eu tenho forças iguais, né, de intensidades iguais em direções opostas. Essas forças se anulariam e a molequinha de água seria
apolar, tá? E a molécula de água é polar. Olha a importância da gente escrever corretamente a geometria, para a gente identificar se a molécula é polar ou não. E isso daqui, se a gente for falar em termos práticos, se a molécula de água fosse isso aqui, ó, não existiria vida no planeta Terra, porque ela seria apolar, ela teria dificuldade de ligar uma com a outra, ela não seria líquida a temperatura ambiente, nosso corpo aí que é composto 70% de água, a gente seria um plasma, a gente seria um gás, né? Então, olha a importância da gente escrever corretamente a geometria. Olha onde casa tudo, forma estrutural, geometria e polaridade. Casa tudo, por isso que eu falei, um sem o outro não vai para frente, você não vai conseguir pegar forças intermoleculares, que é um assunto extremamente importante que aparece muito no Enem. Beleza? Então a água tem geometria, o que? Angular, nós vamos ter um somatório e vai ter a formação de uma molécula polar. Combinado? Agora, vamos dar uma olhadinha nessas duas molequinhas aqui que tem geometria trigonal plana, né? Que são aquelas que nós chamamos de AX3. Beleza? Ó, nós falamos de moléculas lineares, como essas aqui, então foi fácil de analisar se elas são polares ou não. Nós falamos de moléculas angulares, como a água. Agora vamos dar uma olhadinha nessa geometria trigonal plana. Olha, o que está acontecendo aqui? Eu tenho o flúor, que ele é mais eletronegativo que o boro. O boro nem aparece aqui nessa lista, que o boro é um metal, né? E os metais têm baixíssima eletronegatividade. Agora, olha só. O flúor é mais eletronegativo, ele vai atrair esses elétrons, vai atrair aqui também. Só que o que acontece? Aqui todos os ligantes são iguais. Ou seja, todos estão puxando com a mesma força. Aqui nós vamos ter a formação de uma resultante de mesma intensidade, né? Porque aqui o ângulo é de 120 graus, do que esse daqui que está puxando para cima. Então eu tenho forças de mesma intensidade em sentidos opostos. Elas vão se anular. Ou seja, se eu tiver uma molécula que é trigonal plana e os três ligantes forem idênticos, forem iguais, a molécula será sempre apolar, ok? Será sempre apolar. Então, trigonal plana tem três ligantes, os três ligantes são idênticos, vai sempre anular essas forças, vai ser apolar. Agora, e se um for diferente? Se um for diferente, já é suficiente para essa molécula ser polar. Por quê? Porque a resultante formada aqui nesse caso vai ser diferente dessa força daqui, ó. Tem intensidades diferentes. Elas estão para sentidos opostos? Estão. Mas elas têm intensidades diferentes. Elas não vão se anular completamente. Vai sobrar um pouquinho. Se essa força aqui for mais forte, vai sobrar um pouquinho. Ela vai ser levemente polar, tá? Mas vai ser polar, ok? Então, ó, tem três ligantes. Se os três ligantes são idênticos, é apolar. Se pelo menos um é diferente, a nossa molécula é polar. Combinado? Então agora vamos dar uma olhada no NH3. Ah, professor, é fácil. NH3, três ligantes tudo igual a polar. Ó, calma, não pode. Lembra que eu falei que é importante a gente saber a geometria? NH3, amônia, a geometria dela é trigonal plana? Não, lembra? A geometria da amônia é o quê? Piramidal. Isso mesmo, nós temos um parzinho de elétrons livres aqui no átomo central. Então aqui nós temos uma pirâmide. Isso mesmo, nós temos uma geometria que nós chamamos de piramidal. Todos os hidrogênios estão aqui para baixo, ó, no formato de uma pirâmide. Então o que vai acontecer? O nitrogênio ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então ele vai atrair para cá, atrair para cá, atrair para cá os elétrons. E todo mundo está apontando para cima. Imagina um triângulo, eu tenho uma força aqui para cima, outra aqui para cima, outra aqui para cima. A gente vai ter uma resultante aqui para cima. Ou seja, vai ter um acúmulo de cargas negativas aqui no nitrogênio, né, formando um polo parcial negativo e a formação de polos parciais positivos nos hidrogênios. Então, a amônia, né, ela é uma molécula o quê? Polar. Porque aqui nós temos uma geometria que é piramidal. Viu de novo a importância da gente saber geometria molecular? Sem geometria molecular, você não vai conseguir identificar se uma molécula corretamente, né? Se uma molécula é polar ou apolar. Porque aqui tem três ligantes,
Mas se você não se ligar ao fato de que é uma geometria piramidal, você ia escrever ela assim, ó. Se você escrever a amônia assim, beleza, a amônia escrita assim, ela é o quê? Trigonal plana, ela seria polar. De novo, a importância de escrever corretamente para a gente saber se a molécula é polar ou não, tá bom? Então a amônia também é uma molequinha polar. Nós podemos escrever aqui, ó. Nós já vimos que essas três aqui, ó, das moléculas que o Enem cobra da gente, deixou lá explicitamente que essas três aqui são o quê? Polares, ok? A amônia que nós vimos agora, a água é polar que nós já fizemos e o HCl nós também já fizemos, é uma molequinha polar. Beleza? Tá faltando a nossa última agora, que são aquelas AX4, né, que tem 4 ligantes, que tem geometria tetraédrica, como o gás metano. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Deixa eu montar a estrutura do metano. Essa é a geometria tetraédrica. Eu tenho 4 ligantes iguais. Nesse caso, o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então ele vai atrair aqui, ele vai atrair aqui, ele vai atrair aqui, ele vai atrair aqui. E gás nobre, acredite em mim, mas todas essas resultantes vão se anular, tá bom? Por ser um tetraedro, por ser um pouco mais difícil da gente dar uma olhada na geometria, ó, tá puxando para cá, essas forças vão se anular, porque os 4 ligantes são iguais. Aqui a gente vai aplicar a mesma regrinha do AX3, tá? A mesma regrinha do AX3. Se todos os ligantes forem iguais, essas forças vão se anular, nós teremos uma molécula que nós chamamos de apolar. Agora, se basta umzinho ligante for diferente, nós teremos uma molécula o quê? Polar. Então, se eu apagasse esse hidrogênio aqui e colocasse, sei lá, um cloro, essa molequinha já seria uma molécula o quê? Polar. Ok? Então, se eu tiver 4 ligantes, e os 4 forem iguais, a nossa molequinha vai ser apolar. E se tiver pelo menos um diferente, pelo menos um, pode ter 1, 2 ou 3, enfim, pelo menos um diferente, vai ser polar. Combinado? Então, completando aqui a nossa tabelinha, nós temos que o CH4 é apolar. Então, daquelas molequinhas que o Enem deixou explícito pra gente, nós temos todas essas aqui apolares, né? O gás hidrogênio, gás oxigênio, gás nitrogênio e gás cloro, apolar, junto com o gás metano. E polares nós temos a amônia, a água e o ácido clorídrico. Combinado? Gás nobre, então para a gente concluir essa aula, nós podemos generalizar as geometrias e a polaridade da seguinte maneira, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês como a gente pode encaixar dentro de cada geometria, só que eu prefiro construir a estrutura e analisar cada uma delas. Mas talvez essa generalização aqui pode te ajudar de alguma maneira, eu vou mostrar para vocês, ó. Se eu tiver geometrias lineares, né, como A2, que é o mesmo átomo ligado, tipo N2, O2, AX ou AX2, vamos ver o que vai acontecer. A2 é sempre o mesmo átomo, então vai ser sempre o que? Apolar, porque vai ser o mesmo átomo puxando ele mesmo. Vai ser sempre apolar, tipo N2, O2, AX são 2 átomos diferentes ligados. Se os átomos já são diferentes, quer dizer que a eletronegatividade vai ser diferente. Então vai sempre existir diferença de eletronegatividade, como HCl, né? Ou HF, tem sempre diferença de eletronegatividade, vai ser sempre o que? Polar. A X2, quando é linear, quando tem 2 ligantes e é linear, se os ligantes forem iguais, ela vai ser apolar, né? Se os ligantes forem iguais, como o CO2. Os 2 ligantes são iguais, vão puxar de direções opostas com a mesma força. Então vai ser apolar se os 2 ligantes forem iguais, mas vai ser polar se um dos ligantes forem diferentes. Beleza? Então apolar se os ligantes forem iguais e polar se os ligantes forem diferentes. Ok? A mesma coisa para o AX3, trigonal plana, né? Se os 3 ligantes forem iguais, vai ser o que? Apolar também, para os 3 ligantes iguais, e polar se tiver pelo menos um diferente. A mesma coisa no AX4, no tetraédrica. Se todos os ligantes forem iguais, vai ser apolar. Se tiver pelo menos um diferente, vai ser polar. Tranquilo? E aqui nós temos a angular, que é quando nós temos um par de elétron no átomo central. E aqui a piramidal, quando nós temos um par de elétron no átomo central. Nesse caso aqui nós vamos ter geometrias
né? Moléculas polares e aqui também moléculas polares. Belezinha? Então aqui um resuminho que pode ajudar a gente a ver isso de alguma maneira, né, de saber a polaridade, classificar a polaridade das moléculas. De novo, eu prefiro construir e analisar cada uma delas, mas se for para a gente generalizar e esse esqueminha te ajudar de alguma maneira, tá aqui. Beleza? Gás nobre, com isso nós encerramos a nossa aula sobre polaridade. Foi uma aula que veio amarrando aí diversos conceitos que nós começamos a construir lá em tabela periódica quando a gente falou de eletronegatividade. Então, é uma aula que a gente precisa conhecer bem a estrutura, né? Saber daquelas 5 regrinhas para montar a estrutura de um composto, saber bem geometria molecular para a gente poder classificar corretamente, mediante a análise da eletronegatividade, cada uma das moléculas. Combinado? Então, um grande abraço para vocês. Se na pior da hipótese você não conseguir assimilar isso, essas são as moléculas que o Enem deixou lá de maneira escancarada para a gente, e a gente tem que saber essas aqui, mas essa análise se a molécula é polar ou não pode ajudar bastante a gente em outras questões, inclusive na química orgânica. Combinado? Então um grande abraço e vejo vocês na nossa próxima aula. Reage!